Que bom estar com você em mais esse momento. Você já se sentiu injustiçado porque fez tudo certo e não recebeu a recompensa que esperava? Ou já achou que algumas pessoas recebem bênçãos sem merecer? Pois é, hoje vamos descobrir a verdade chocante sobre isso. Muitos pensam que o valor de alguém diante de Deus vem das suas ações, do que fazem, do quanto se dedicam. Mas será que é isso mesmo? Hoje eu vou te contar uma verdade que pode te surpreender e até te incomodar, mas que no final pode transformar a sua vida. E eu te desafio a assistir até o final, porque eu tenho uma pergunta que pode mudar tudo para você. Se o valor de alguém diante de Deus fosse baseado no que elas fazem, então por que Jesus escolheu os piores? Jesus andava com prostitutas, cobradores de impostos, pecadores e marginalizados. Ele não escolheu os fariseus, os doutores da lei, aqueles que faziam tudo certo e seguiam a religião à risca. Se Deus fosse agir como muita gente pensa, Jesus não teria escolhido os líderes religiosos daquela época? Por que será que ele preferiu aqueles que eram rejeitados pela sociedade? Muitas pessoas hoje em dia se acham mais santas ou merecedoras porque estão há anos na igreja, fazem boas obras. Estes fazem parte do pacote, dizimam, ofertam e os seus próximos passam por dificuldades, até mesmo às vezes em casa, mas não deixam de fazer as suas correntes e cumprir os seus ritos. Oram, jejuam, leem a Bíblia regularmente, mas Deus não olha para isso antes de olhar para o coração. Deus não se impressiona com a sua aparência de espiritualidade. Ele vê além das suas ações. Ele vê quem você é de verdade. Quero lhe convidar a conhecer ou lhe lembrar a parábola trazida por Jesus, encontrada em Mateus capítulo 20, versos de 1 a 16. Trata-se da parábola dos trabalhadores da plantação de uvas. Leia depois todo esse relato para conhecer essa história profundamente. Mas deixe-me lhe trazer um pequeno resumo desse texto. Jesus disse: o reino dos céus é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele fez essa comparação, Jesus, para nos alertar sobre algumas coisas. Primeiro, a plantação tem dono. O dono procura quem quer trabalhar nas suas terras. Trabalhar no reino dos céus. Você quer? Ele encontra trabalhadores que querem e combinam o ganho. Isso é, diz Jesus, uma moeda de prata por dia. Esse foi o acerto. Nesse momento, ele mandou que esses, diz o texto, fossem trabalhar na sua plantação. Guarde bem isso. O acerto foi feito e quem manda é o dono. Ficou combinado uma moeda de prata por dia, nada mais. Tem gente que
há anos faz parte de uma instituição e se acha dono. Percebemos aqui que o dono contratou lá pelo início da manhã, lá pelas 7 da manhã. Logo no início do dia, o dono chamou e contratou aqueles trabalhadores. Depois, lá pelas 9, diz o texto, ele chamou outros e disse: vão que pagarei o que for justo. Voltou ao meio-dia e depois fez um contrato com outros por volta das 3 da tarde. E ainda, às 5 da tarde, mandou outros trabalharem ainda na plantação de uva. Pelo que vemos, o dono da plantação queria fazer o trabalho, mesmo que fosse com as pessoas da última hora. O que ele queria mesmo era terminar o trabalho. A questão é que houve um choque dos primeiros trabalhadores, aqueles que começaram às 7 horas, ao verem os trabalhadores das 17 receberem o mesmo pagamento. Eles pensaram: opa, vamos receber bem mais do que eles. Trabalhamos desde cedo e merecemos. Muita gente hoje pensa igual aos trabalhadores dessa parábola. Você acha que merece mais de Deus porque faz mais? Será que você está julgando o outro, achando que ele não merece algo que Deus lhe deu? Querido, Deus vê o que ninguém vê: quebrantamento. Deus não habita em templos, em religiosidade. Ele vive em vidas. Deus conhece o que ninguém sabe sobre você. Achas que não? Ele sabe as suas intenções reais, aquilo que você esconde dos outros. Talvez você pareça santo por fora, mas dentro está cheio de arrogância, orgulho e falta de perdão. Talvez alguém pareça pecador aos olhos humanos, mas Deus vê um coração arrependido. Enquanto nós vemos ações externas, Deus vê o íntimo. Ou você é tão especial que tem a mesma condição divina? Você é tão especial que conhece o outro a fundo e consegue ser invisível aos olhos de Deus? Falamos rapidamente há pouco que ter anos de vida numa igreja ou viver uma vida espiritual boa pode nos levar a acharmos que somos bons demais para sermos comparados com os que chegam no último minuto. Sabe aqueles que do final do jogo, do segundo tempo? Querido, tem muitos que não só acham isso, mas falam como se fossem mesmos merecedores de algo a mais. Filho, dízimos, boas ações, vida reta, pagamento de promessa, frequentar culto ou missa, não vai lhe colocar em vantagem. Guarde bem isso. Não é o quanto você faz, não é a sua aparência religiosa, é quem você é diante dele, sem máscara. Ou você quer que seja diferente? Você pensa assim? Agora me diga, se Deus tirasse tudo o que você faz, todas as suas ações visíveis, o que sobraria? Quem você seria diante de Deus? Se você se identificou com algo que eu falei aqui, talvez seja a hora de repensar a sua relação com Deus. Reflita e pense:
Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, porque ainda vamos falar muito sobre esse tema. Na terça-feira e na quinta-feira vamos meditar um pouco mais. E os nossos shots dessa semana estão ligados ao tema. Deixe o seu legal, compartilhe essa meditação. Tchau, querido!